Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Fala assim comigo: o processo vai sustentar o propósito. Aos poucos eu vou contando algumas coisas, tá bom? Hoje eu quero falar para vocês, irmãos, sobre um homem que muitos conhecem. É uma história muito conhecida, eu já falei várias vezes aqui. Nós vamos dar uma viajada nessa história de um homem de Deus chamado tirado das águas. Fala comigo. Moisés significa tirado das águas. Ele foi batizado com esse nome porque Faraó ordenou uma grande matança dos meninos hebreus. A mãe dele colocou ele num cesto e a irmã dele foi lá, levou o cesto, colocou ele meio que enroscado nos juncos na beira do rio. E adivinha quem viu ele? Quem? A filha olha só, o mesmo sistema que trabalhou para tentar matar Moisés foi o mesmo sistema que sustentou ele 40 anos da vida dele. Você não está entendendo, irmão? Quando o inimigo lança armas para te destruir, se você realmente honra esse Deus que você diz servir, Ele vai transformar o sistema que se preparou para te destruir em um sistema que vai te sustentar. Porque ele foi levado para o palácio, foi criado em toda a ciência do Egito, idiomas, dialetos, tática militar, administração, governo e administração. Sabe por quê? Que ele não morreu nas mãos de Faraó e nem no rio, aquele rio que geralmente bastante crocodilo ali no rio Nilo. Não morreu porque quando existe um propósito na sua vida, o rio não te afoga. Decreto não cancela a sua vida. Todo decreto de morte contra a tua vida está caindo agora em nome de Jesus. Todo decreto de miséria, todo decreto de vergonha, todo decreto liberado na boca de pessoas malditas está sendo neutralizado neste momento sobre a tua vida e sobre a tua casa, sobre a tua descendência, sobre todos aqueles que residem no teu lar. Quando você tem propósito, a perseguição não destrói. Deus preserva propósitos mesmo antes deles serem conhecidos. Deus preserva a vida de Moisés e ele cresce no palácio. Quem acha ele justamente a filha do faraó. E aí, ninguém podia tocar nele porque ela amou ele quando viu. Mas por que ele foi criado no palácio, pastor? Pergunta por quê? Porque 430 anos de escravidão não poderiam ser liderados, aqueles homens, aquelas mulheres, não poderiam ser liderados por outro escravo. Tinha que ser alguém com mentalidade de governo, de príncipe. E aí Deus prepara ele ali com mentalidade de governo de príncipe. A primeira parte. Foi criado como príncipe, recebeu educação egípcia, mas olha só, ele tinha um conflito interno, mesmo sabendo que era um príncipe Moisés, vivendo no palácio, ele sabia que ele pertencia ao povo hebreu. E aí Moisés mata um soldado, quando foi defender um hebreu que estava apanhando de forma terrível, e ele então mata esse soldado. Sabe, irmãos, nessa hora, ele fez justiça, não fez? Mas Deus não estava com ele. Deus não mandou ele matar ninguém. E ele foge então e vai viver como um pastor de ovelhas, pastor de cabras. Sabe por quê?
Porque Deus não prepara apenas o destino. Deus vai preparar a pessoa para o destino. Nós temos um destino. E o que acontece agora é uma preparação para entrar no destino. Não tem preparação melhor do que vir da mão do nosso Deus. E Moisés foi esse homem preparado. Lá no palácio ele aprendeu a ser alguém. Mas no deserto ele aprendeu que sem Deus ele não é nada. Aqui eu sou alguém, eu sou príncipe. Aí no deserto eu descubro, sem Deus eu não sou nada. Interessante como é que Deus gosta de usar pessoas que têm consciência que não são nada. Pastor Paul Enenche chamou a gente lá para uma mentoria. E ele falou assim: eu orei por 4 dias pedindo que a glória de Deus viesse sobre a igreja. No 4º dia Deus me perguntou: se minha glória for derramada, você vai beber ela? Ou você vai deixar a glória ser minha? Porque a minha glória eu não dou para ninguém. Ele falou: se vocês são humildes, trabalhem para ser 100 vezes mais humilde. Humilde, humilde, humilde. Alguém falou assim para ele: o senhor é o rei aqui, né? Rei não. Eu sou príncipe, rei é Jesus. Imagina um homem que tem uma igreja que tem 2,5 campos de futebol de tamanho, 110 mil assentos. Homem que faz cruzadas pelo mundo todo. Agora ele vai para França, Paris, Canadá, Estados Unidos, Brasil agora em junho vai estar aqui. Nós vamos estar junto lá. Vai para a Argentina, toda a Ásia. Ele passou para nós os vídeos das conferências na Ásia. Irmãos, tem muita coisa acontecendo por esse mundo que nós não fazemos ideia. Muitas conversões, muitas curas. O diabo está sendo envergonhado no mundo todo. A gente só vê má notícia, só vê coisa ruim acontecendo, só vê a parte pior porque a imprensa te mostra isso. Mas eu vim aqui para te dizer que o reino de Deus está rompendo pelo mundo. Ele está rompendo na tua casa. O reino de Deus está presente na tua vida. E o inimigo não terá forças, estratégias e poder para tocar naquilo que Deus já preparou de propósito para você. O palácio ensinou Moisés a ser líder. O deserto ensinou Moisés a depender de Deus. Ai, Senhor, muda a minha situação. Muda a minha situação porque eu não aguento mais. Aí Deus pode estar falando assim: calma que eu não vou mudar a situação, porque eu estou usando a situação para mudar você. E aí, ele agora é pastor, descobre que realmente ele não é aquele príncipe que ele achava ser, mas ele vai descobrir agora que ele é um príncipe de Deus. Porque ele encontra a sarça ardente. E quando Deus fala assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Eu já falei isso aqui, vou repetir. É como se Deus falasse assim: ele já estava com 80 anos, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Moisés, até aqui você andou com seus pés por onde você queria, tomava suas decisões, mas eu te criei para um propósito. E agora que você me conheceu, não tem volta mais. Você não vai andar mais com seus pés, você vai caminhar no sobrenatural. Quem se lembra aqui, aquele dia que eu peguei o cajado simbolizava a identidade de Moisés, o pastor Moisés. O pastor cuidava de ovelhas, e Deus falou assim: como é que eu vou fazer para libertar esse povo? O que você tem na mão, hein, Moisés? Eu tenho um cajado. Joga ele no chão. Quando ele jogou, o cajado se transformou numa cobra. Aí Deus falou assim: vai lá e domina, pega ela. Pegou e voltou a ser um cajado. Quando Deus fala para ele jogar no chão, Deus está falando assim: eu só vou te usar quando você entregar para mim a sua identidade. Entrega nas minhas mãos a tua identidade, porque seja qual for de família que você veio, sobrenome que você tem, se você conheceu ou não conheceu seus pais, não importa o que aconteceu no passado, Deus está dizendo nessa noite: não tem volta. Se você conhece a minha glória, não tem volta. Você nunca mais será a mesma, nunca mais será o mesmo. Avisa o seu irmão e fala assim: vão te perseguir, tá?
vão te criticar. Tudo que puderem fazer, vão fazer. Eu não posso aqui te iludir. Todo aquele que cresce é perseguido. Todo aquele que vence é invejado. Todo aquele que tem unção ofende quem não tem. Todo aquele que carrega o favor de Deus traz ódio ao coração daqueles que já descobriram que não tem favor nenhum do rei sobre a vida deles. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu descobri o porquê que nós ficamos muito cansados. Eu descobri lá na África. Tinha atividade de manhã, tarde e noite. E 11, 15, 11 e meia a gente ia para oração. Chegava no hotel 1h30, 2 horas da manhã. E acordava às 6 da manhã. E eu não fiquei cansado. Agora descobri por que a gente fica muito cansado. Falta de oração. Porque alguém perguntou para o pastor Paulo Enenche, é uma coisa que todo mundo sabe, é óbvio, mas ele, muito simples, falou assim: como é que o senhor consegue fazer tudo isso que o senhor faz? Falou assim: porque sobre a minha vida existe uma promessa, de que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Pergunta para o seu irmão: onde está a sua esperança? Olha só, Moisés então agora tem um chamado, e Deus transforma um fugitivo num libertador. De pastor agora, pastor da casa de Israel, de todas as ovelhas de Israel, vai pastorear uma multidão de 2 milhões de pessoas. Um homem inseguro, eu não posso isso, eu não sei falar direito, é transformado agora num profeta. Porque a unção, irmão, é aquilo que faz você chegar onde você não chegaria, falar o que você não falaria, realizar o que você não realizaria, atingir o inatingível, alcançar o inalcançável. A unção de Deus. Que essa unção seja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que essa unção de renovação de forças mentais, espirituais, físicas, em nome de Jesus, assim seja. Deus se preserva no começo, preservou Moisés, te molda no processo para o tempo que Ele vai te usar no futuro. Muitas vezes Deus vai te esconder para depois você aparecer. Moisés libertou o povo das mãos de Faraó, sim ou não? Mas Moisés não conseguiu libertar o povo do Egito. Como assim? Eles não saíram do Egito, pastor? O Egito que estava dentro deles não saiu. A mentalidade escrava, mentalidade de ter sempre o pior, mentalidade de esperar a favor dos outros, mentalidade de esperar migalhas, mentalidade de saber que amanhã não vai ter nada, que o dia vai ser ruim, mentalidade de que Deus é um Deus mau e quer ver a sua pobreza. Êxodo 16, versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos. Olha só, que povo positivo. Quem dera nós devia ter morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto, para matardes de fome a toda multidão. Ô Moisés, você tirou a gente de lá, da escravidão, para a gente morrer no deserto? Tem uma pessoa aqui essa noite que fez essa pergunta hoje. Por que o Senhor me tirou daquele lugar para eu passar o que eu estou passando hoje? O povo chegou a dizer
quem dera se a gente tivesse morrido no Egito, do que ficar aqui nesse deserto, irmão. É por isso que a gente não gosta de jejum. Por isso a gente não gosta de oração. Oração não dá ibope, não sai no Instagram. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu não sei que eu não consigo orar. Que não consegue o quê? Você não consegue comer arroz e feijão? Você vai em festa? Vai no cinema? Vai trabalhar todo dia, mas não consegue orar? Irmãos, eu vou dar uma notícia desanimadora e outra animadora, pode ser? Com tudo que nós vivemos nessa igreja ainda, com a manifestação do poder de Deus, testemunhos, milagres, nós ainda estamos longe do que aquilo que eu tenho pensado e sonhado para a igreja. Por quê? Porque onde Deus mais se manifesta, eu aprendi isso na África agora. Eu sei, eu conheço a Bíblia, mas eu fui lá e vi. Onde tem um povo pobre, mas com coração grato. Um povo que honra ao extremo o seu pastor. Honra. O ambiente da honra é onde Deus se manifesta. Os homens olharam para Jesus e falaram assim: Você é samaritano e tem demônio, você é endemoniado. Aí Jesus falou assim: não tem demônio não, porque eu honro o meu pai, mas vocês me desonram. Vou traduzir o que eu falei no alemão. Não pode ter demônio em mim, porque em mim reside honra. Agora vocês me desonram. O demônio não está aqui, ele está aí com vocês. Onde tem honra não tem demônio. Fala comigo: onde tem honra não tem demônio. Estava pensando esses dias, fazendo a reforma em casa. Eu tenho um local de oração, mas eu pensei: isso aqui vai ficar aqui, um banheiro tal, aqui vai construir isso. E aí o Espírito Santo me incomodou. Onde vai ser o espaço construído para você se dedicar à oração? Especial para mim e você, para os seus filhos, sua esposa, para o secreto. Quem tem cozinha em casa? Banheiro? Quarto? Sala? Qual é o local da oração lá? E o pior, aí eles vão dizer: pastor é profeta mesmo. Tem gente que nem tem momento de oração em casa, é só no culto. Outro motivo pelo qual essa igreja é abençoada, porque eu e a Lili, minha esposa, estamos juntos em tudo. Um dos ensinamentos do pastor falou assim: olha, homem e mulher, eles são sacerdócios, e quando eles estão unidos num propósito, Deus multiplica, Deus acelera, Deus realiza. Eu tenho um recado para você, Satanás: nenhum plano seu prosperará contra a vida deste povo, nem contra a minha vida, nem contra casamento de ninguém aqui, nem contra ministério de ninguém. Assim seja, em nome de Jesus. O deserto tinha alguns objetivos na vida de Moisés. Primeiro, quebrar o orgulho. O orgulho não te deixa pedir perdão. Tem uma lista muito grande. Curar a escravidão emocional de Moisés no deserto e daquele povo. Porque Moisés sofreu. Ele não foi escravo, mas ele sofreu. E aquele povo que estava com ele era um povo sofrido, mentalidade de escravo. Então quebrar essa mentalidade. E o deserto serve para ensinar a dependência de Deus. Porque no deserto não dá para plantar. Se plantar, não colhe. Não tem água disponível. Mal tem sombra. No deserto você não planta, não colhe, você depende exclusivamente de Deus. Aí o povo começou a falar assim: eu quero comer carne. Não aguento mais esse pão enjoado desse maná. Todo dia esse maná. Sabe o que Deus fez? Ele desviou as codornizes para cair lá no arraial.
Irmãos, para 2 milhões de pessoas, quantos quilos de pássaro foi? Sabe o que Deus estava dizendo? Pode não ter carne, mas sou eu que viro o vento. Pode não ter saúde, mas sou eu que viro o vento. Pode não ter paz, mas sou eu que viro o vento. Eu comando as estações, eu viro o vento. Eu faço a provisão chegar para aqueles que crerem. Eu faço a doença ir embora para aquele que crê. Aquele que espera e é grato vai ter o vento levado com prosperidade e bênçãos. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Vamos! Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Deus está dando livramento na sua vida. E o escape das situações difíceis. Sabe? O povo fica assustado, cordonizes caindo lá. Maná. Só que o maná sustentava temporariamente. Deus sustenta eternamente. O maná alimentava o corpo. Mas o pão vivo que desceu do céu alimenta a alma e espírito. Sabe? O maná é um pão que veio do céu. Tem muita gente focada nesse pão que veio do céu, ignorando e esquecendo do pão vivo que desceu do céu. O que é isso, pastor? Traduz. Pessoas que estão focadas só no material, sendo que só Ele, Jesus, traz o sobrenatural que você precisa. Sabe o que quer dizer maná? Maná quer dizer, que isso? Fala comigo, que isso? Porque quando eles viam aquilo cair do céu, eles pegavam e falavam assim, que isso? Maná, que isso? Que isso? Aí Deus, isso aí é para sustentar vocês. O maná era chamado de que isso? Por que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus? Quando alguém olhava o que ele falava, o que ele fazia, dizia, quem é esse? Quem é esse que até os ventos, as tempestades e o mar tem que obedecer? Quem é esse? E ele disse, vossos pais comeram maná no deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o alimento verdadeiro. Aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, tem vida em si mesmo. Tem pecado e não me condenou. No lugar da morte viva me ordenou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Deserto não é sua morte. Deserto é o seu tempo de transição para o momento da glória. Sabe? Eles estavam a caminho da terra prometida. Terra que mana leite, meu. Sabe para onde nós estamos caminhando? Não para uma terra prometida aqui na terra. Apesar de que os justos herdarão a terra. Está confundindo aí, né? É porque é o seguinte, eu creio no arrebatamento da igreja e a volta de Cristo para derrubar um governo do anticristo, e a igreja com ele vai reinar 1000 anos aqui na terra. Para começar. Porque desde o sentido original, Deus preparou a terra para os homens. Os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, diz o Salmo.
Quem vai estar junto comigo lá, hein? Você vai caminhar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. E aí Jesus vai olhar para você e falar assim, aí ó, aquilo que você corria tanto atrás lá na terra, agora está debaixo dos seus pés. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Prosperidade seja sobre a tua casa. Prosperidade seja sobre a tua vida. Mas eu estava vendo uma pessoa falar esses dias, eu concordo. Estava falando sobre dízimo. E aí o negócio não tem jeito, irmão. Você sabe quem é que fala mal de dízimo ou reclama do dízimo? Só quem não é. Porque quem é não reclama. Por que não reclama? Tem proteção, provisão, promoção, 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 proteção, provisão, promoção. Porque Deus disse, eu repreenderei o devorador. E vocês não serão como uma planta estéril no meio do deserto, vocês vão dar frutos. E eu vou abrir a janela do céu e derramar bênçãos que vocês não poderão medir. Canaã, terra prometida, terra de muita coisa boa. Então, para terminar, eu quero dizer, não adianta ser apaixonado por Canaã e perder o desejo pelo céu. Irmãos, vamos acordar. Nós temos que amar as coisas, tudo que é do céu. Fala, Jesus, o que é do céu eu quero. Deus não tem preferidos, mas Deus tem íntimos. E os íntimos ficam parecendo preferidos, porque eles querem essa intimidade. Eles precisam dessa intimidade. Eles não vivem bem sem essa intimidade. Aqui nessa igreja, eu já vou avisando, hein? Eu não aceitarei conversas de desonra mais. Vocês acham que não, irmãos? Eu fico sabendo das coisas e espero juntar umas 30 coisas para poder chamar a pessoa para conversar. Mas tem conversinha aí de canto. Cuidado com quem está parando você no canto para falar de líder, para falar de pastor, para falar de alguém, para reclamar de alguém. Pelos cantos. Há 6 meses atrás, Deus me alertou, falou assim, cuidado com bruxaria na igreja. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, mas não entendi, não estou vendo nada. Que bruxaria é essa? Tem bruxa lá? Não sei, o Senhor não mostrou ainda. Quando eu comecei a saber das conversas que eu tenho ouvido, aí eu lembrei quando Deus diz assim, através de Samuel, porque o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Bruxas aí, ó, fala até versículo, fala em línguas estranhas, muito estranhas pelo sinal. Eu estou avisando, quem sabe, essas pessoas resolvem mudar antes que eu faça alguma coisa. Nada ficará escondido diante dos olhos de Deus. Jeová Roi, o Deus que tudo vê. E Ele anunciou, não, Deus não fará nada sem antes comunicar aos seus profetas. Irmão, você pode ir numa igreja que o pastor fala, nem sabe falar português direito, não tem estudo. Pode ter alguém lá, doutor, mestre, teologia nos Estados Unidos, na Alemanha, tal. Sabe o que vai acontecer quando Deus quiser falar? Não vai falar com quem está mais qualificado, é com aquele que é o pastor. Mesmo se ele não souber nem ler e escrever. E Jesus fazendo isso, ó, escreve uma carta ao anjo da igreja. Ele escreve a carta e ele vai passar para o povo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.